Bem, quando nós planejamos o Conexão ID, era com essa ideia de transmitir informações precisas sobre a causa missionária mundial. Mas não só isso, mas exatamente fazer uma conexão entre a igreja que saiu para fazer missão, que são os missionários, e a igreja que ficou. Porque esta igreja que ficou, que não saiu, ela tem uma responsabilidade muito grande de oferecer a retaguarda de apoio para os que saíram, porque a implantação de igrejas em um território onde elas não existem é um trabalho muito difícil de se fazer, porque não há uma estrutura local que permita isso. E se o missionário não tiver uma retaguarda de apoio para fazer o serviço, ele vai fazer mal feito. Eu digo fazer mal feito não por desinteresse, mas por empregar suas energias, seu tempo em outras atividades que não é missão. Porque, é claro, cada missionário tem a sua manutenção, tem a sua família, tem os seus deveres a cumprir e precisa ser retribuído com valores para fazer isso. Então, por exemplo, eu sempre gosto muito de dar um exemplo do apóstolo Paulo, que quando foi para o apóstolo Paulo plantar a igreja de Filipos, ele fabricava tendas, porque ele tinha como ofício fabricar tendas. Porém, depois, mais adiante, quando já a igreja de Filipos estava estabelecida e outras igrejas da Macedônia, ele foi estabelecer a igreja de Corinto, na Grécia, um outro país, um outro território. Aí ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Ou seja, a igreja de Filipos ajudou Paulo a implantar a igreja de Corinto. Então, essa falta de base, de apoio, de base missionária, é que tem complicado a situação da igreja a nível mundial. Porque quando os missionários eles não têm o apoio, eles vão fabricar este apoio de alguma forma. Então, da mesma forma como o dinheiro das missões está sendo roubado ou desviado para outros fins nas igrejas locais estabilizadas, o tempo do missionário está sendo roubado também para outros fins, que não são fazer discipulado, que não são dar um aconselhamento, atender as famílias em necessidade, estar de sobreaviso para na hora que precisa expulsar um demônio. Então, as consequências disso se vê no resultado final da igreja, ou seja, a igreja não consegue conquistar os confins da terra, a igreja é ultrapassada por seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo, e tudo isso tem que ser falado. Agora, observe muito bem que aqui nesta Bíblia, como em todas as Bíblias, na sua também, em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem, a verdade, ela precisa ser conhecida e tem que ter alguém que transmita este conhecimento da verdade. É isso que faz o discipulado do Evangelho, com alguém que recebe a mensagem do Evangelho, conhece o plano da salvação lá do Calvário, passa a ter uma nova vida, uma nova atitude, e a partir desse conhecimento adquirido através do discipulado que ele teve, ele pode transmitir esse conhecimento aos outros, né? É discípulo fazendo discípulo. Da mesma forma, este conhecimento acerca do que os líderes locais chamam de desaceleração missionária da igreja e que nós chamamos omissão missionária, ou seja, o descumprimento de um dever, tem que ser conhecido pelos cristãos, porque, querendo ou não, isto afeta a todos os cristãos. Porque os recursos que são desviados das missões não estão sendo usados para coisas boas, para coisas justas. Porque imagina, se já está descumprindo
uma ordem fundamental, que é pregar o Evangelho, que é formar a plataforma de apoio que está na Bíblia, em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, porque para quem invocar o nome do Senhor seja salvo, precisa ouvir. Para ouvir, precisa ter quem pregue. Para ter quem pregue, tem que ter quem envie. E assim vai. É uma plataforma que precisa de uma engrenagem funcionando. É igual um carro. Para funcionar, tem que ter as suas engrenagens funcionando. Tem que, quando apertar o freio, o carro realmente parar a velocidade. Tem que estar funcionando essa engrenagem, senão vai haver acidente, né? Na hora que precisar da buzina para alertar sobre um perigo, a buzina tem que estar funcionando, tem que ter uma engrenagem funcionando ali. E assim, todas as partes do carro. Imagina os aviões, quando tem os acidentes aéreos, vão ver se o defeito foi mecânico ou foi defeito humano. Se era a engrenagem que funcionou mal ou se foi o piloto que vacilou, né? Então, existe este problema que tem que ser relatado. E, através do Conexão ID, nós mostramos esse conhecimento. É conhecimento adquirido de muitas maneiras, de muitas formas, e a gente sabe que se esse conhecimento ele não for transmitido, ele não chegará nos ouvidos de quem precisa saber, precisa conhecer a verdade. E conhecereis, ou seja, a verdade, ela vem através de um conhecimento que é compartilhado. Agora, a situação é tão grave porque na própria religiosidade, o caminho das missões está bloqueado. É como se tivesse erguido muitas barreiras contra a própria obra missionária mundial. E é claro que eu tenho que entender que a culpa nem são dos pastores, que são usados como ferramenta para fazer isso. Muitos já são ensinados ali na trilha da bezerra perdida. Tem muitos que entram no ministério com objetivo apenas de aproveitar uma oportunidade de ganhos, uma oportunidade ministerial. Por isso que às vezes surge até as dinastias religiosas. Eu não reclamo das dinastias pelo fato de existir pastores, filhos, que fazem muito mais do que os seus pais. São bem mais usados por Deus, são mais ousados na fé, fazem um excelente trabalho. Aqui nos Estados Unidos nós temos pastores que substituíram os seus pais e duplicaram a igreja, triplicaram. Mas também nós temos casos de pessoas que não tinham chamada nenhuma e foram colocados ali igual um jabuti que é colocado em cima de uma árvore. Dá mau exemplo, dá escândalo, complica tudo, porque é apenas um aproveitamento de oportunidade. Muitos pastores sabem que não terão condição de ganhar 100, 200, 300 mil reais ou dólares por mês se não tiver aquela oportunidade. Aí vão deixar uma oportunidade de ganhar, por exemplo, 100, 200, 300 mil reais para ganhar 2 salários mínimos em um trabalho. Muitos têm o curso primário, o curso secundário. Jamais. Então, esse apelo financeiro, ele fala muito alto nos próprios aglomerados religiosos, nas próprias convenções. E é isso que faz traficar as influências, os cargos. E funciona exatamente como uma máfia. E não é querendo falar mal, é porque é realmente assim. E quem está ouvindo e está no sistema sabe que eu tenho razão. Claro, não fala nada porque com medo. Mas é assim que funciona. Agora, isso precisa ser entendido pelos que congregam. Porque muitas vezes as pessoas só estão ouvindo as pregações. E a pregação é uma coisa gostosa de ouvir. O palavreado bonito, se treina, se escolhe palavras, vê o que o povo gosta de ouvir. E isso agrada a população. Porém, o discurso, ele é muito diferente da realidade. Se a igreja soubesse o que passa nos bastidores, seria terrível. Os que descobrem caem fora. Muitos dos que descobrem caem fora, os chamados desigrejados, pulam fora, ficam bem de longe. Se não mudar, não voltam. Prefiro servir a Deus
individualmente, nas minhas orações, nos meus compromissos diários com Deus, na minha obra social. Eu estava conversando com um irmão desse, numa dessas cidades, uma capital brasileira, e eu vou falar Belém do Pará, a minha capital. E essa pessoa é membro até da família, não da minha família, mas de uma família que eu conheço, né? Família que faz parte, que eu sou aderente, né? Se dá para entender. E ele dizia assim: Calbi, eu acho impossível Deus estar nesse negócio. Porque a gente vê cada coisa. Eu digo, olha, mas a Bíblia está dizendo que é assim. A Bíblia está dizendo que haveria esses deslizes, mas não é todo o sistema, é parte do sistema. Não, mas como todos concordam? Eu digo, porque todos não sabem. A maioria não vê o que você viu, não nota o que você notou. E esse é que é o problema. Então, nós precisamos preparar a igreja do Senhor para uma realidade nua e crua que está próxima a acontecer, as consequências dos seus atos. Observe que Jesus, no seu ministério terreno, ele enfrentou mais embates com os religiosos, com os escribas e fariseus, que era a nata religiosa do judaísmo praticante. Porém, eles eram hipócritas ao extremo. Jesus os chamou de sepulcros caiados, que por fora eles apresentavam uma boa aparência, mas por dentro era podridão. Porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, muita hipocrisia. Então, a igreja, ela precisa superar, nesses últimos dias, o seu maior desafio. Olha que a igreja já venceu o judaísmo, já venceu o Império Romano, em muitos lugares já venceu o comunismo, já venceu muitos combates. Muitos foram martirizados por defender a sua fé cristã. Foram martirizados em fogueiras, muitos foram colocados em pele de animais e colocadas ao sol costurados em peles de animais e colocados ao sol para secar, para morrer lentamente. Existia um tempo em que a Igreja Católica usava instrumento de esvisceração, que extraía os órgãos não vitais de um corpo de um herege para que ele demorasse mais a morrer. E quem eram os hereges? Aqueles que não aceitavam os dogmas do catolicismo. Então a religião faz coisas terríveis. Hoje, vocês não imaginam como o meio evangélico está proliferado por uma religiosidade corrupta, fraudulenta, indecente, imoral. Está terrível. Porém, tudo isso que a igreja tem que enfrentar não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então, quando era as batalhas externas, era mais fácil, porque o povo se unia para lutar contra as adversidades de fora, contra os leões do Coliseu de Roma, eram estraçalhados e morriam pela sua fé. Porém, hoje, o problema está dentro e nos órgãos de liderança, e isso é terrível. É como dizia Rui Barbosa, o nosso excelente diplomata, ele disse que a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque não há mais a quem apelar. São os órgãos superiores que controlam tudo. Então, as convenções são nos órgãos superiores. São presidente, vice-presidente, aqueles que estão ali como uma blindagem para defender o cacique ali e concordando com tudo. É uma coisa assim terrível. E quem estiver por baixo, dependendo dessa proteção, não pode fazer nada e fica submisso. E logo vem o apelo financeiro, que é muito forte. Espera aí, mas se eu concordar com isso, eu vou permanecer nessa igreja que me dá 100 ou 120 mil reais por mês? Se eu não concordar com isso,
Eu vou ficar na rua e vou depender de um trabalho, de qualquer coisa, que ganhe qualquer coisa. Então, eles ficam ali. E essa máfia religiosa, ela está perdurando por muitos e muitos anos. Não importa os apelos missionários, joga no lixo a carta desse missionário. Chega um missionário aí para pedir uma ofertinha. Olha, dá a última oferta do... Despacha esse camarada aí, como quem diz, vamos nos livrar desse trambolho. Os missionários, nesses últimos anos, ficaram reduzidos aos mendigos da igreja. Porém, isso o povo não sabe. Quem vê a igreja orando pelos missionários, uau, essa igreja ela cuida muito bem dos missionários. Vá tentar ser missionário fora. Abandone tudo e saia e dependa da igreja para ver o que acontece. Isso é terrível. Por isso que nós zelamos muito por cada apoiador da missão, por cada contribuição que chega, porque não é fácil conseguir dinheiro para as missões. É fácil conseguir dinheiro para fazer um show pirotécnico, para uma comemoração, para construir um prédio que vai servir para ser o cartão postal da cidade, para colocar o nome do pastor numa placa e a igreja ficar bem na foto. Mas para sustentar missionários no exterior, para apoiar os ganhadores de almas que estão em outras nações, sobrevivendo nas difíceis tarefas diárias, dos trabalhos pesados e ainda com a missão de formar um rebanho, de doutrinar um povo, de ensinar o caminho. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que no Conexão ID nós falamos essas informações e nós pedimos que elas sejam compartilhadas, porque são raríssimos os púlpitos onde essas coisas são faladas, onde é permitido até um missionário chegar, porque tem-se a ideia de que já vai pedir, já vai precisar de dinheiro, e os que dependem desses valores jamais querem dar, jamais querem ceder da sua tesouraria para um projeto distante. Eles querem é ter muito mais. Estão preocupados em ganhar muito mais, em ter muito mais, em fazer uma campanha para arrecadar muito mais. Por isso que no Conexão ID a gente fala essas coisas e a gente pede que seja compartilhado. Era assim que eu queria falar hoje. Que Deus abençoe.